partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Violência no interior do Maranhão. Criança de 4 anos é morta na porta de casa. Estudante é atingido por disparo de arma de fogo durante assalto. Homem é preso por estuprar idosa de 92 anos. Polícia Federal realiza operação contra a pornografia infantil no Maranhão. Confira também em Brasília, Flávio Dino defende retomada das obras e recuperação de repasses federais. Programa Mais Médicos oferece vagas para mais de 150 cidades do Maranhão. No Leandrão, Cordino enfrenta o Bacabal hoje pela Copa FMF. Está no ar o Jornal Central desta quinta-feira, 22 de novembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa quinta-feira, no sul do Maranhão, tem chuva a partir da tarde. Sol e pancadas rápidas de chuva nas demais áreas costeiras. Em São Luís, amanheceu com pancadas rápidas de chuva, mas a previsão é de dia ensolarado. A máxima na capital hoje é de 31 graus. Máxima de 31 graus também na cidade de Bacuri, onde também tem previsão de pancadas de chuva. Nas cidades de Balsas e Imperatriz, previsão de chuva a qualquer momento. Máxima de 35 graus em Barra do Corda e 36 graus nas cidades de Barão de Grajaú e Bacabal. Plantão policial. No município de São Bento, uma criança de apenas 4 anos de idade foi morta a tiros na porta de casa na noite dessa quarta-feira. De acordo com a polícia, 2 homens chegaram no bairro para matar alguns desafetos. Ao perceberem a movimentação, os alvos fugiram entrando numa casa que estava aberta. A criança que estava dentro de casa saiu na porta quando foi atingida por 2 tiros. A polícia ainda não informou sobre a captura de algum dos suspeitos. A identidade da criança também não foi revelada. Também na noite dessa quarta-feira, no município de Governador Edson Lobão, um estudante da rede municipal, identificado apenas como Andrei, foi vítima de disparo de arma de fogo durante um assalto. Segundo informações, o estudante foi alvejado com um disparo de arma após dizer que não tinha o que entregar ao assaltante. Após o disparo, o assaltante fugiu e a vítima foi encaminhada ao Hospital Socorrão em Imperatriz. Seu estado de saúde não foi divulgado. A Polícia Civil divulgou novos dados sobre a morte do prefeito de Davinópolis. Vamos saber que informações novas são essas na matéria de Nardelli Oliveira. A Polícia Civil divulgou novas informações sobre a morte do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva, de 57 anos, encontrado morto na manhã do dia 11 de novembro. Segundo as informações, a morte de Ivanildo não ocorreu em sua fazenda, e sim no local onde o corpo foi achado, em uma plantação que fica a 2 quilômetros da sua propriedade. A confirmação ocorre após o achado de projéteis na plantação. A Polícia Civil também divulgou o retrato falado de 2 suspeitos do assassinato de Ivanildo Paiva. De acordo com a polícia, as características foram descritas por testemunhas que teriam visto os homens nas proximidades da fazenda do prefeito momentos antes do crime. No entanto, até o momento nenhum suspeito chegou a ser localizado ou preso, como também ainda não existe uma linha de investigação definida sobre o que motivou o assassinato do prefeito. Na última terça-feira, dia 13, José Rubem Firmo, do PCdoB, tomou posse no cargo de prefeito de Davinópolis, em solenidade na Câmara Municipal da cidade. Rubem Firmo também foi intimado a depor na Delegacia de Polícia Civil em Imperatriz para falar sobre o caso. Mas Rubem não é apontado como suspeito. Ele entrou no rol das testemunhas que a polícia está ouvindo para tentar elucidar o caso. Com informações da região Tocantina, Nardelli Oliveira.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Atalaia, que apura crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. No Maranhão, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão nos municípios de Zedoca e outro em São Luís. De acordo com a polícia, durante as buscas foram encontrados materiais pornográficos nas residências dos suspeitos, que foram presos em flagrante. Os crimes que estão sendo investigados são em relação ao armazenamento e à divulgação internacional pela internet de imagens e vídeos pornográficos infantis. As penas para quem comete esse tipo de crime pode chegar a 6 anos de reclusão, mais aplicação de multa. Você confere no próximo bloco. Polícia prende homem acusado de violentar idosa de 92 anos. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Na cidade de Santa Inês, a polícia prendeu nesta quarta-feira Francisco Ivaldo Silva, acusado de estuprar uma idosa de 92 anos. O crime ocorreu no último sábado. De acordo com a polícia, Francisco Ivaldo teria arrastado a idosa para o quintal de sua própria casa para cometer o abuso sexual. Uma mulher teria chegado no momento do crime e pediu socorro. Francisco foi preso após o depoimento de testemunhas. A Justiça determinou que seja instalada no município de Buriticupu uma delegacia regional e uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Repórter Regina Santana. A decisão determina ainda que o Estado mantenha 3 delegados de Polícia Civil, 4 investigadores, um perito criminal e um médico legista concursados para os referidos cargos, no prazo máximo de 10 dias. A decisão, que é baseada em uma ação civil pública do Ministério Público do Maranhão, ordena também que o Estado adote no prazo de 90 dias a reforma das celas da Delegacia de Polícia Civil de Buriticupu, podendo construir outras e criar mais vagas. Em caso de descumprimento da decisão ou do cumprimento apenas parcial de qualquer deles, implicará em pena e multa diária de R$5.000 até o limite de R$10.000, conforme artigo do Código de Processo Civil. Em Imperatriz, o soldado da Polícia Militar, identificado apenas como Humberto, foi preso após ser flagrado repassando informações militares a traficantes da região. O comando da Polícia Militar do Maranhão informou nesta quarta-feira que ele será encaminhado para São Luís. Humberto é policial militar lotado no 3º Batalhão de Imperatriz e atuava nas ruas da cidade. Nos últimos dias, chegou ao conhecimento da polícia alguns áudios em que ele aparece repassando informações de operações ao tráfico. Foi aberto ainda um inquérito que vai apurar o possível envolvimento de outros militares com tráfico de drogas na região tocantina. Política. O governador Flávio Dino esteve em Brasília, onde se reuniu com governadores do Nordeste. O chefe de Estado do Maranhão defendeu a retomada de obras e a recuperação de repasses federais. Repórter Noel Soares. O governador Flávio Dino participou na manhã desta quarta-feira, dia 21, de reunião do Fórum de Governadores do Nordeste. O encontro aconteceu na sede da representação do Ceará, em Brasília. Participaram líderes dos executivos, atuais e eleitos. O governador Flávio Dino defendeu que a pauta prioritária para a região Nordeste é a recuperação da economia. Nós temos muita união, muita unidade na atuação já há alguns anos. Temos uma pauta prioritária
de desenvolvimento, geração de empregos e investimentos. Alguns temas também são necessários de serem tratados como prioridade, exemplo da segurança pública e da própria situação dos estados e municípios. Nós tivemos uma perda acentuada de receitas nos últimos anos por parte do governo federal, no que se refere à arrecadação de imposto de renda e IPI, e isso impactou muito fortemente os fundos de participação dos municípios e do estado. No caso do Maranhão, por exemplo, isso representou uma perda de 1 bilhão e 600 milhões de reais nos últimos 3 anos. O centro da agenda não pode ser a paralisia da economia, tem que ser o crescimento da economia, geração de oportunidades, e para isso obras federais são fundamentais para que o Brasil volte a crescer. Os pontos defendidos pelos governadores nordestinos serão apresentados à equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 12 de dezembro, durante o Fórum de Governadores do Brasil. De São Luís, Noel Soares. Em instantes aqui no Jornal Central. Mais de 150 cidades do Maranhão têm vagas para o programa Mais Médicos. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção, criador! Começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro, você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Mais uma operação foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje em São Luís, em conjunto com a Secretaria da Previdência, com o intuito de combater crimes previdenciários. Segundo a Polícia Federal, a investigação começou no ano de 2015 e levou à identificação de um esquema criminoso no qual eram falsificados documentos públicos para fins de concessão dos benefícios de amparo social ao idoso e de pensão por morte. Os titulares eram pessoas fictícias criadas por meio da internet. O prejuízo inicialmente identificado chega em torno de 13 milhões e 600 mil reais. Serviços e utilidade pública. Semana de renegociação de dívidas acontece até sábado em São Luís. Confira na matéria de Borges Júnior. A Semana de Renegociação de Dívidas do PROCON, Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão. A iniciativa acontece desde 2015 e, de acordo com a presidente do órgão, Karen Barros, amplia a perspectiva do consumidor que se encontra negativado. A motivação maior é cortar juros, multas e deixar a dívida bem baixa, parcelada. Então, nesse período pré-natalino, os consumidores querem comprar. Estão aguardando o 13º para fazer essas compras. Então, é importante que antes que as compras aconteçam, o consumidor tenha o seu orçamento financeiro seguro para que ele possa fazer novas compras. Diversas empresas participam do evento. Nós vamos ter empresas como as operadoras de telefonia móvel, operadoras de TV por assinatura, bancos, né? Então, a própria SEMAC, a EMA, as maiores empresas que os consumidores têm dívidas vão estar presentes no evento. Durante o evento, equipes do PROCON vão orientar os consumidores sobre relações de consumo. Os nossos advogados vão estar acompanhando essas negociações para saber justamente se elas vão ser vantajosas para o consumidor. Cada negociação, em cada guichê de cada empresa, vai estar sendo acompanhado por um advogado para justamente fazer essa mediação que o consumidor que é hipossuficiente, é vulnerável, para ele saber se essa proposta está sendo vantajosa para o consumidor. A 4ª edição da Semana de Renegociação de Dívidas do PROCON segue até o próximo sábado, de 10 da manhã às 7 da noite, no Shopping da Ilha, Avenida Daniel de Latouche, bairro Maranhão Novo. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior.
Em dados atualizados, o governo federal abriu 469 vagas para médicos atuarem em 155 municípios do Maranhão pelo programa Mais Médicos. As inscrições começaram nesta quarta-feira e o salário é de R$ 11.800. As inscrições vão até o dia 25 de novembro, que devem ser feitas por meio do site do programa, e o início das atividades está previsto para o dia 3 de dezembro. O Maranhão é o sexto estado com o maior número de vagas. Entre os municípios contemplados estão Chapadinha, com 15 vagas, Barra do Corda, com 14 e Santa Inês, com 11 vagas. O contrato é de 36 meses e as atividades incluem 8 horas acadêmicas teóricas e 32 horas em unidades básicas de saúde. O site onde estão sendo feitas as inscrições foi alvo de hackers, mas segundo o órgão que administra o portal, apesar da tentativa de invasão, os dados estão seguros. Porém, a página continua instável e muitos ainda não conseguiram fazer a inscrição. Estudantes beneficiados pelo Bolsa Família registram maior índice de frequência escolar. Suzete Caldeirão. Estudantes beneficiados pelo programa Bolsa Família registraram neste ano o maior índice de frequência escolar na série histórica das coletas realizadas em agosto e setembro, quando os dados passaram a ser registrados no sistema Presença. Nestes 2 meses, 13.432.784 beneficiários acompanhados pelo programa foram registrados no sistema, taxa de 93,73% do total de 14.331.165. O percentual superou a marca dos 95% em 6 estados do país: Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins, Paraná e Ceará. Nenhum município do Brasil deixou de registrar as informações relativas à frequência escolar dos alunos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Caldeirão. No próximo bloco, o presidente do Sampaio Corrêa fala sobre a situação do clube após rebaixamento. Estamos apresentando Jornal Central. A energia solar é uma realidade, chegando a mais de 70% da matriz de alguns países. No Brasil, este modelo energético cresce mais de 300% ao ano. A Tesla Solar está preparada para oferecer o que há de melhor em serviços e equipamentos. Faça parte desta revolução, reduza seus custos e ajude a preservar nosso planeta. Acesse teslasolar.net.br ou ligue 3181-2711. Tesla Solar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Um aplicativo criado por alunos do Senai de São Luís é capaz de gerenciar o uso de ferramentas na construção civil. O aplicativo foi destaque na etapa nacional do Mostra Inova 2018 e já está sendo implantado nas escolas do Senai no estado. Confira na reportagem de Cristiano Carlos. Alunos do curso técnico profissional de edificações do Senai de São Luís criaram um aplicativo de celular capaz de monitorar as ferramentas usadas por funcionários de empresas no dia a dia das firmas. Na construção civil, por exemplo, saber onde estão as ferramentas, como elas são usadas e por quem pode garantir economia e maior agilidade no canteiro de obras. Os garotos criaram um aplicativo para smartphones, gerenciamento inteligente de ferramentas, o GIF. O instrutor do curso técnico profissional de edificações do Senai de São Luís, Arthur Soares, explica que a tecnologia desenvolvida pelos alunos pode agilizar o uso das ferramentas em um canteiro de obras por meio do telefone celular. Todas as ferramentas irão ser previamente identificadas com um código de barra e todo o fluxo de entrada e saída dessa entrega das ferramentas será devidamente monitorada e registrada pelo aplicativo. O projeto dos alunos do curso técnico profissional de edificações do Senai de São Luís foi inscrito no Mostra Inova 2018, um programa do Senai que seleciona e apoia o desenvolvimento de projetos realizados por alunos das escolas técnicas profissionais em todo o país. O aplicativo GIF ficou entre os 25 melhores na etapa nacional do Mostra Inova, na categoria Produto Inovador, e despertou o interesse de empresas da construção civil e do próprio Senai,
Senai, que já está implantando o uso do aplicativo para monitorar as ferramentas das escolas do estado. O gerenciamento inteligente de ferramentas foi desenvolvido pelos alunos Tiago Pereira Sá Malheiros, Lourenço José Soares Neto e Laurilene Barros de Souza. Reportagem Cristiano Carlos. Esporte. No estádio Leandrão, Cordino enfrenta o Bacabal hoje pela Copa FMF. Astrogildo Melo. Chegando com as informações de Barra do Corda, do Cordino Esporte Clube, que fez treino a pronto para enfrentar o Bacabal Esporte Clube nesta quinta-feira, ainda com a perspectiva de buscar uma vitória e buscar outra vitória em São Luís, ainda sonhando para se classificar, já que se classificam 4, para as semifinais da Copa FMF. Nós vamos conversar com o técnico Ceará, que substituiu o técnico Edelson Oliveira após a partida em Rosário. O técnico Ceará. O Bacabal deu uma estruturada no time deles, deu uma renovada e eles também estão brigando pela classificação, mas se a gente joga em casa, a gente está lutando aqui para montar uma equipe e consiga ganhar esse jogo. E espera-se que também alguns jogadores sejam regularizados, caia no bid para poder ter condição de jogo, né, Será? A gente está nessa esperança ainda. Hoje teve 4 inscrições de 4 atletas, do qual só caiu o Vitinho, no bid. A gente está aguardando aí o João Neto, o Rodrigo lá do Clemente, e o Marquinhos, lateral esquerdo. Então, portanto, são as informações do Cordino Esporte Clube, a onça de Barra do Corda, que vai enfrentar o Bacabal em vista aí com alguns problemas. O Ceará aguardando a regularização de atletas e para poder fazer a formação do time que começa jogando amanhã aqui no Leandrão. A torcida não anda muito animada com o clube, não podemos contar com a grande torcida, mas o Cordino aqui dentro de Barra do Corda sempre é respeitado, e a gente espera que o Cordino possa fazer uma boa partida nesta quinta-feira, nesta 4ª rodada da Federação Maranhense de Futebol. Vale uma vaga para a Série D em 2019. Astrogildo Melo com as notícias do Cordino Esporte Clube. Presidente do Sampaio Correia fala sobre a situação do clube após o rebaixamento. Nós vamos apresentar uma entrevista exclusiva com o deputado Sérgio Frota, presidente do Sampaio Correia. Ele faz um balanço do que foi o ano de 2018, fala sobre o rebaixamento do Sampaio Correia, a Série C do ano que vem, a conquista da Copa do Nordeste, a situação do técnico Marcinho Guerreiro e fala sobre os problemas que o Sampaio deve encontrar para o ano de 2019. Depois de um rebaixamento em 2016, eu tinha jurado a mim mesmo que a gente não passaria mais por essa situação. E houve fatores extracampo que nos levaram a isso. Eu assumo a responsabilidade, todo mundo quer que tenha um responsável, Eu acho que quando conquista, nós conquistamos juntos e está aí o resultado da Copa do Nordeste, que para mim foi a maior conquista do Sampaio em todos os tempos, e nós pagamos um preço pela conquista da Copa do Nordeste. Perdemos 7 jogadores titulares. A euforia da conquista inédita da Copa do Nordeste atrapalhou o planejamento para a Série B, iludiu, entre aspas. Claro que quando as coisas não estão dando certo, você tem que mudar o rumo. Se nós tínhamos sido campeão da Copa do Nordeste, era manter e reforçar o time, isso foi feito. Se questiona muito a mudança do treinador, e aí eu até admito que posso estar errado. Algo aconteceu nesse grupo de jogadores, teve farra dentro do grupo, teve jogadores que não estavam focados, teve bebedeira. O que é possível hoje dizer de ter havido nesse grupo? Claro que teve. Tem jogador que tecnicamente muito bom, mas tem que aprender e vai aprender a ser profissional. Não sou eu que vou botar os valores nele, propósito de vida. Eles é que tem que assimilar isso. 2019 é seu último ano. Meu último ano, pode me cobrar isso, não tem quem faça. Isso foi um pedido que meus filhos me fizeram em 2015. O senhor está chateado? Não, estou triste. Chateado não. A experiência de vida, a minha idade não permite mais me chatear. Eu acho que a vida nos dá lições todos os dias e você tem que trazer essas lições e aprendizado para a vida, pensar no futuro. Eu não me arrependo, fiquei no Sampaio por paixão, estou sendo muito questionado, principalmente por rede social, e a vida segue. Eu quero dizer que o Sampaio tem planejamento. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. São mais de 230 emissoras parceiras em todas as regiões do Maranhão. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram é Central de Notícias MA e ainda no YouTube. A técnica é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar
Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.